Campos foi palco de um evento inesquecível. O Líder Day New Connect Cosméticos reuniu grandes líderes para um dia inteiro de muito aprendizado, troca de conhecimento e inspiração. Um verdadeiro marco para todos que buscam crescimento e transformação no empreendedorismo. E a boa notícia é que vem mais por aí. Dia 24 de maio, teremos um novo encontro, dessa vez em São Paulo, para mais um dia inteiro de conhecimento e oportunidades que podem mudar o seu negócio. Garanta agora mesmo o seu convite. Não perca essa chance de estar ao lado dos melhores e levar o seu sucesso para o próximo nível. Nos vemos em São Paulo. Nos vemos no Líder Day New Connect Cosméticos. O óleo Strong é da New Connect Cosméticos, assim como o leite moça é da Nestlé, o miojo é da Nissin e a Sprite é da Coca-Cola. O óleo Strong tem sua força na New Connect. O óleo Strong para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos mais de 160 produtos que vão desde perfumes, shampoos até suplementos alimentares. Estamos no mercado desde 1994 com o verdadeiro óleo para as pernas Strong. Conheça alguns dos benefícios. Elimina dores e previne contra varizes, além de ser um descongestionante venoso. Trata vasos, má circulação, atenua celulite e flacidez. Previne flebite e estrias na gravidez. Pode ser usado como veículo em massagens corporais e drenagem linfática. Pode ser usado para diversos tipos de problemas como luxações, conduções, entre outros males. E é por isso, pensou em óleo para as pernas, pensou Strong, pensou New Connect Cosméticos. Fala, campeões! Terça-feira, dia de Newcast, o podcast mais bonito do Brasil. E nós estamos agora no mês de abril. Olha só, dia 7 de abril, nós temos aí o Dia Mundial da Saúde. E nada melhor para poder inaugurar este mês com o Newcast, falando a respeito de quê? De saúde. E hoje eu tenho uma pessoa aqui conosco na bancada, que tem um currículo, gente, se preparem, ó, eu tive que preparar até aqui, ó, o papelzinho para poder conseguir ler tudo. Então, olha, não perde esse podcast por nada, manda esse link para geral, porque a gente vai falar sobre saúde, performance e longevidade com o Dr. Messias Rodrigues. E olha, fiquem atentos ao currículo, hein? Esse daqui é mais um motivo para você compartilhar esse link com geral e não deixar ninguém perder o Newcast de hoje. Olha só, Messias Rodrigues, ele é doutor em Ciências da Motricidade,
Depois a gente pergunta para ele o que é motricidade, tá bom? E especialista em treinamento desportivo e fisiologia e biomecânica do aparelho locomotor. Graduado em educação física pela mesma faculdade que eu, hein, gente? Possui ampla experiência acadêmica na coordenação de equipes na área esportiva. Atuou como coordenador do setor de esporte e recreação da UNG e professor na mesma instituição, lecionando as disciplinas fisiologia, avaliação física e treinamento personalizado. Suas pesquisas focam adaptações fisiológicas ao exercício, reabilitação, envelhecimento e avaliação funcional do movimento. Atualmente, é professor efetivo de Educação Física na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E ele ainda tem uma academia aqui no Triunfo. E ele tá querendo me levar para a academia dele de qualquer jeito, hein, gente? Vamos ver se ao final deste Newcast ele me convence, hein? Então, seja muito bem-vindo ao nosso Newcast, Messias. É um prazer ter você aqui. Começa contando pra gente quem que é o Messias. Eu contei aqui, falei sobre o seu currículo, mas a gente quer saber quem que tá por trás de tudo isso daqui. Eu acho que em primeiro lugar, né, agradeço pelo convite, né, estou muito super feliz aí em poder falar do que eu mais amo, né, que é falar sobre saúde, falar sobre qualidade de vida e tentar plantar um pouquinho a sementinha do exercício na vida das pessoas. Espero que eu consiga aí jogar sementinha em você também. Eu era um jovem, né, que queria ser profissional, um jogador de futebol profissional, e como a maioria das áreas, né, muitas vezes o que nos motiva a buscar uma qualificação profissional são as nossas experiências, assim, como alguns nutricionistas passaram por traumas alimentares, bulimia, anorexia, psicólogos que muitas vezes têm conflitos, né, que precisam entender e vão estudar psicologia. Como eu não consegui virar jogador profissional, eu fui fazer educação física, né, porque estava na área que eu gostava, além de tentar ser jogador de futebol, sempre fiz capoeira, né, desde a minha infância, sou professor de capoeira também. E aí mudou a legislação esportiva para trabalhar na época com qualquer modalidade esportiva, inclusive a capoeira inclusa, precisava ser credenciado, né, ao conselho que organiza a educação física no país, que é o CREF. E aí eu estava na época, né, eu estava trabalhando com capoeira, sendo professor de capoeira, e já estava, triste porque eu não estava conseguindo bons clubes, fazer bons testes para o futebol. Falei, eu preciso buscar um emprego. Sim. E eu fui estudar educação física. E acho que foi algo que uma das melhores escolhas da minha vida, porque eu me apaixonei e eu quis crescer dentro da área de educação física. Eu percebo que algumas pessoas começam a estudar, faz um curso, faz uma graduação, depois muda, faz outra graduação. E eu queria crescer mesmo, né, em escadinha. Foi aí que eu fui buscar as especializações. Porque quando você entra na graduação, né, a universidade é isso, é um mundo de diversidade. Eles te dão muitas informações, mas em pequena quantidade. Aí você precisa ver o que você tem mais gosto, mais aderência para se especializar. E aí, eu lembro que no dia da minha formatura, né, a gente recebe aquele canudo. Sim. Eu jurava que meu diploma estava lá dentro, todo feliz. Quando eu abri, bem vazio, né? Bem vazio. Sim. Aí eu fiz uma comparação com a minha mente, né? Você estuda 4 anos e a gente sai de lá com a cabeça vazia também, sem muito conhecimento, né? Com conhecimentos supérfluos. E aí foi que eu fui buscar algumas especializações de áreas que eu gostaria de me aprofundar, que principalmente a primeira era a área de performance, né? Porque eu tinha uma equipe de capoeira, a gente participava de competição e eu queria crescer nesse meio, ter equipes bem competitivas, e eu fui me especializar em treinamento desportivo, para exatamente a gente melhorar a performance. Porque você pegar uma pessoa sedentária, qualquer pessoa, é fácil você mudar qualquer coisa na sua aptidão física, né? Qualquer estímulo, ela te dá uma resposta. Mas quando você pega uma pessoa fisicamente ativa, que já é treinada, então quanto mais treinado é a pessoa, menos treinável ela se torna. E aí você precisa de conhecimento técnico para mudar. Então vamos dar um exemplo de um corredor de 100 metros, né? A média, aí os caras correm abaixo de 10 segundos, o pessoal de alta performance. Então, para você mexer em milésimo de segundo ali, é muito estudo. Cara, eu apaixonei com essa frase. Quanto mais treinado a pessoa é, menos treinável ela se torna. E eu vou falar uma coisa, isso é pra vida, viu?
Sim, sim. Isso é pra vida. Porque eu vejo, dentro do nosso negócio, quanto mais treinada uma pessoa ela é dentro do negócio, menos treinável. Porque, tipo assim, já sei tudo. No seu caso, não é que já sei tudo, é o corpo que demora pra responder, não é? Exatamente. Você precisa de estratégias diferenciadas, porque ele já chegou num ponto de desenvolvimento tão avançado que você precisa ser bom para mudar alguma coisa, né? Precisa de conhecimento. E eu fui buscar esse conhecimento. Fui buscar para tentar melhorar, não só porque eu também era atleta, mas também a nossa equipe ali, para eu conseguir se diferenciar. E aí o mundo vai te jogando para outras áreas. E aí, quando eu comecei na academia, eu tive meu primeiro choque, né? Que eu era estagiário na academia e eu assumi o turno. E aí me chega no primeiro dia um aluno idoso já, buscando, eu quero fazer exercícios porque eu tenho 3 pontos de safena. Eita Deus. Aí eu surtei, falei, pelo amor de Deus, o E cara tem agora? 3 pontos de Eu safena. devia falar pra ele nem respirar. Eu não sei nem o que era, eu não sabia nem o que era uma. Meu Pro Deus. dia 3, porque na época não tinha disciplinas, a educação física, ela vem muito da performance mesmo, né? Se a gente for analisar a história da educação física no país, a gente vem com resquícios militares, educação física sueca, tudo voltado para o alto rendimento, para a parte seletiva mesmo, pegar aquelas pessoas que têm mais aptidão, e não era algo que era mais inclusivo para todas as pessoas, e falava-se pouco sobre o exercício para a saúde. Né? Então, essa questão do exercício para a saúde foi modificando ao longo dos anos, principalmente a parte de musculação. Se a gente for pensar em parte aeróbia, desde a década de 70, a gente tem um pesquisador muito famoso chamado Kennedy Cooper, né? Que ele falava, sabe, o Cooper, que é o de correr, é o sobrenome desse cara. Ele deixou popular, né, que a corrida era bom para a saúde. E aí algumas pessoas começaram a morrer correndo, tendo alguns problemas, e ele falou, peraí, correr não é só correr, caminhar faz bem também. E nessa época eu não falava sobre musculação, porque a musculação era muito associada aos marombeiros, era, né, só para pegar peso, e não falava nada dos benefícios para a saúde. E de um certo tempo começou a estudar mais, a pesquisar mais e falar sobre exercícios no tratamento. Antigamente, imagina que você vai mandar um cardiopata fazer musculação, né? Ou fazer algum exercício mais intenso. Hoje a gente sabe dos benefícios, né? A gente sabe que para todas as doenças crônicas o exercício ele é muito benéfico, né? Eu tenho um canal no YouTube também, eu falo sobre a pílula do Conta exercício. pra gente o nome do seu canal. O canal chama-se Cloto. E depois eu explico por que Cloto. Aham. E eu falo sobre a pílula do exercício, porque eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Já pensou se existisse uma pílula, né? E todos os benefícios do exercício físico fosse possível. Eu acho que melhor do que essa, só a pílula do cabelo pintado já. Eu já falei. Que maravilha, né? Seria ótimo. Se tomar uma pílula e amanhecer com o cabelo pintadinho, sem a raiz branca. Seria maravilhoso as também. pessoas que não gostam de se exercitar querem a pílula do Com exercício, certeza. né? E aí todos os benefícios que o exercício proporciona, se estivesse dentro daquela pílula, seria magnífico. Uhum. E eu duvido aí alguém me falar algo que pode, algum medicamento que pode atingir tantas partes fisiológicas do organismo como o exercício físico faz. Então, o estímulo que ele gera, ele melhora a parte neural, a parte óssea, a parte muscular, a parte cardíaca. Então, assim, um cardiopata, ele toma um remédio específico para o coração. Sim. Uma pessoa que tem depressão, ele vai tomar um remédio específico para depressão. E o exercício físico, ele já... O seu corpo é uma indústria farmacêutica. Ele consegue mimetizar, né? Ele consegue... não mimetizar, porque é o natural, ele produz ali como se fossem medicamentos para o seu organismo que vai ajudar em várias doenças. E aí, quando eu descobri esse cara, né, que tinha a ponte de safena, eu falei, pera aí, agora eu acho que eu preciso me especializar em uma outra área, que é uma área que estava crescendo, que era exatamente essa área do exercício físico voltado para a saúde e qualidade de vida. Aí eu fui estudar um pouco mais sobre fisiologia, né, que é o funcionamento do corpo humano, e não só o funcionamento, porque o funcionamento do corpo humano em repouso é uma coisa, em exercício é outra totalmente diferente. E é aquilo, né? Eu costumo falar que o exercício físico é exatamente igual ao medicamento. Dependendo da dose, ele vai ter um efeito que vai te ajudar a melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Se você tomar uma dose muito pequena, ele não vai ter o efeito, né? E se você tomar uma dose muito alta, ele vira um veneno. O medicamento não é assim? Sim, tem pessoas sim. que tentam suicídio com doses altas de medicamento. O exercício é exatamente igual. E a gente vê aí
pipocando academias, pipocando falsos profissionais e, com certa forma, com pouca responsabilidade pelo Ou ser nenhuma. humano, né? Ou nenhuma responsabilidade. O exercício físico, ele pode ser um veneno extremo para as pessoas se você não sabe dar a dose certa. E para dar a dose certa, precisa de muito estudo, né? E se aprofundar mesmo, para você conseguir ser mais assertivo, para você conseguir, de certa forma, entregar o resultado que a pessoa busca, né? Porque cada um tem um propósito dentro do exercício físico, cada um tem um objetivo, e eu percebo muito que as pessoas estão generalizando. Você vai em academias que tem receita de bolo, né? Assim como em todas as áreas, mas você vai no nutricionista também, que ele não se preocupa com esses detalhes e faz uma receita lá e te entrega, e não é assim que funciona. Acho que cada pessoa ela tem ali a sua necessidade, a gente precisa tentar ajustar essa dose para cada indivíduo. E sem o estudo, você não vai conseguir. Não adianta ser genérico. Você engana. Hoje a gente percebe que na era do conhecimento tudo é muito fácil. Então eu consigo te enganar rapidinho aqui, finjo ser uma pessoa que conhece sobre determinado assunto, mas chega um momento que a máscara cai. Um momento que eu posso te machucar, te lesionar, ou até mesmo, dependendo da dose de exercício que eu te proporciono, causar algo mais sério, como o óbito, né? Então, Meu Deus. Sim, depende do problema de saúde que a pessoa tem, se você não der a dose correta. E era esse meu medo com esse aluno que chegou com 3 pontos de safena, porque eu fiquei preocupado. Eu fui fazer a parte de especialização na área da saúde, entender sobre fisiologia do exercício, a biomecânica, né? Como que o corpo funciona, os mecanismos musculares. E aí eu me aprofundei, aí fui fazer meu mestrado, fui fazer meu doutorado, virei pesquisador. Graças à educação física eu consegui apresentar o nosso trabalho para o mundo, fui para congressos, já participei dos congressos mais importantes da área da saúde, que é o American College, né, que fica nos Estados Unidos, reúne todas as pesquisas do mundo. Tive a oportunidade de 5 vezes apresentar 5 achados científicos que nós conseguimos com minha tese de mestrado, de doutorado. Uau! Então consegui bons frutos, né? E conseguir também o conhecimento, ele é importante não só ficar para você, né? É importante você conseguir repassar. E eu consegui em Guarulhos plantar vários bons profissionais, porque como eu trabalhei em nível acadêmico, né, dei aula em nível superior, então hoje grandes profissionais de educação física que existem em Guarulhos, eu tive a oportunidade de alguma maneira ajudar ali, Contribuir com conhecimento. 12 anos, né? 12 anos trabalhando no nível superior. E é isso. Hoje você ainda dá aula na UNG? Não, saí de lá em 2022. Fiquei 12 anos. Hoje mudou muito, né? O nível Sim. superior. Tudo EAD, né? Então, o MEC abriu muito. Não, outro dia desse eu encontrei um amigo, eu não via já há algum tempo. E aí, cara, o que você tá fazendo? Não sei o quê. Ah, voltei a estudar. Ah, voltei a estudar. O que você tá fazendo? Educação física. Aonde? Ah, em tal instituição EAD. Aí eu fiquei, e dá pra fazer? Que pena, né? Que triste, que situação. Eu acho meio maluco, né? Olha o tanto que eu estudei, o tanto que eu participava de... Porque assim, não adianta só estudar, né? Eu percebo também, falando nessa questão de você crescer, né? A forma que você quer crescer profissionalmente, você não adianta você ser um acumulador de conhecimento. Eu percebo que as pessoas começam, faz uma faculdade disso hoje, outra faculdade amanhã, vai acumulando conhecimento, esse conhecimento não é prático. Não aplica Em nada, ele não consegue nem ganhar dinheiro com tanto conhecimento. Parece que é uma pessoa que tem medo de arriscar. E aí acho que a justificativa, desculpa, não sei, eu tô criando uma hipótese, tentando analisar o comportamento de uma pessoa que vai acumulando conhecimento e não tenta colocar em prática nem para ganhar dinheiro com isso. Às vezes é uma forma de justificar um certo fracasso. Eu não dei certo aqui, tá trabalhando? Não, tô estudando. Tipo, o estudar é um conforto para aquela pessoa, para ela não encarar a realidade que... Messias, alguns anos atrás, cerca de uns 4 anos atrás, eu conheci eu não vou falar o nome dela, é claro. Se ela estiver assistindo, ela vai saber que eu tô dizendo, que eu estou falando dela neste momento, mas uma mulher maravilhosa. Maravilhosa, que tinha projetos incríveis voltado para essa área do empreendedorismo feminino. O conhecimento dela nessa área era tão vasto, no desenvolvimento pessoal, profissional, tudo voltado para mulheres. E aí um dia eu catei e falei para ela, vamos fazer um treinamento, uma palestra, né? Juntar
Porque a New Connect, ela é uma empresa de venda diretas e a gente tem como base, a grande maioria das nossas consultoras são mulheres. Então, 80% dos cadastros hoje da New Connect são de mulheres. Então, faz muito sentido você ter treinamentos voltados para esse público, né? E aí eu conversei, olha, você tem conhecimento incrível nisso, naquilo. Vamos formatar tudo isso, criar aí uma palestra, né? E vamos criar um programa dentro da New Connect voltado para as mulheres. E assim, eu não tinha dúvida de que aquela mulher era extremamente capacitada para poder levar este programa adiante. Aí sabe o que ela me respondeu? Não dá, eu tô estudando. O medo paralisa as pessoas. Não dá, né? eu tô estudando. Não, tudo bem, mas quando você conclui? Daqui passou um tempo. E aí, como é que tá o projeto? Continuo estudando. E aí eu descobri que muita gente fica paralisado porque quer fazer o perfeito. Aqui eu sempre digo isso nos treinamentos, né? A gente tem muitos treinamentos para os nossos consultores voltados para venda, para comunicação, enfim, por uma série de coisas que estão relacionadas com o nosso trabalho. E eu sempre digo para as pessoas, feito é muito melhor do que perfeito. Porque às vezes a pessoa fica esperando o momento ideal para fazer alguma coisa. E eu não sei. E hoje tem um meme rolando sobre isso, né? Que geralmente as pessoas postam uma foto, primeiro você começa e aí depois você aperfeiçoa. É sempre uma foto do início, uma foto, um meme bem bacana rolando sobre isso. Isso e é é isso. super. Primeiro precisa começar. E aos poucos você vai melhorando, não tem Não jeito. dá para melhorar se não começar. E para não. começar precisa dar o primeiro passo. Exatamente. Tudo, né? A gente parte do princípio que você não vai começar com perfeição, né? Você vai ter isso. que melhorar bastante, vai se moldando, vai se polindo até chegar num ponto de perfeição ou quase perfeição, que sempre tudo evoluindo. Eu acredito. Mas o medo paralisa muito as pessoas. Mas demais da conta. Demais. Às vezes, me falta motivação. Não te falta motivação, não. O que te falta é ação. Atitude, É ação que tá faltando. Na hora que eu tava aqui apresentando o seu currículo, a gente falou sobre motricidade. Conta pra gente, o que é motricidade? Exatamente. As ciências da motricidade envolve a parte... O motor, né? O termo motor, ele é um termo mais antigo. A gente fala sobre biomotor, né? O biomotor é a vida, vida, né? Então a gente estuda o movimento humano voltado para a saúde, as ciências do movimento humano. E nas ciências do movimento humano tem várias vertentes aí, que você pode estudar o movimento humano, por exemplo, para desenvolver produtos estéticos ou produtos para melhora de performance ou equipamentos para você melhorar, né, camisetas que melhoram a sua temperatura, que não transpira. Então, a ciência ela é bem ampla. No meu caso, a ciência da motricidade é em relação ao movimento humano. E no caso, a minha área de aderência é atividade física e saúde. Então, nós estudamos os benefícios do exercício físico voltado para a saúde, qualidade de vida, para a longevidade. Então, a gente tenta explicar os benefícios do exercício físico em várias situações que nós costumamos de classificar como grupos especiais, né? Então, as pessoas estão em alguns grupos, então vamos pensar no cardiopata, né? Então, quando você vai treinar um cardiopata, eu não posso olhar ele como ele fosse uma pessoa saudável, uma pessoa que tem problemas músculos esqueléticos, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que é hipertensa, uma criança. Então, assim, são uma gestante. São grupos especiais, não necessariamente que são pessoas que têm alguma doença crônica, mas que fisiologicamente precisa de um olhar diferente na hora de fazer uma prescrição de exercício. Então, uma criança, né, uma gestante, um idoso, muitas vezes estão ausentes de doenças crônicas, mas precisa de um certo conhecimento ali para você ser assertivo no que você vai oferecer e o que você espera de resultado. Então, é mais ou menos isso aí. Legal. Então, não tem uma forma de bolo, né? Não tem. Existe muita ciência, muita pesquisa e o conhecimento, eu costumo brincar que quem entrar na área da saúde, ele precisa gostar de estudar, porque o conhecimento ele é muito dinâmico. Então, tudo que eu aprendi lá na graduação, em 2004 a 2007... Algumas coisas já passaram. Praticamente descartei tudo o que eu aprendi, porque muita coisa mudou, muitas coisas que eram verdades não são mais verdades, a ciência demonstrou que é diferente. Então, se eu tivesse ficado em coma
em 2007, quando eu me formei e acordasse agora, por exemplo, eu tinha que estudar de novo, tudo do zero. Porque muita coisa mudou, né? A ciência, o conhecimento, ele é muito dinâmico. E muitas coisas que eu ensinava quando eu era recém-formado, eu já não ensino mais. Eu falava, puxa, eu fazia isso errado. Né? Então tem várias coisas. Por exemplo, um exemplo mais comum. As pessoas vão buscar academia e quer ficar na esteira lá se matando, né? Caminhando, assistindo televisão, né? Com exercícios de baixa intensidade, longa duração. Muitas vezes as pessoas vão lá buscar, querem desconto, né? Dá um desconto que eu só quero usar esteira. E a gente falava, olha, vem cá, senta com o tio aqui que a gente vai te explicar o que vai acontecer com o seu corpo se você só fizer a parte, né, de esteira. Então a gente tenta explicar. A pessoa que é leiga, ela não tem obrigação de saber, mas o profissional, ele tem. Então, assim, o aluno vem com uma crença, ou viu, uma blogueira, né? Vem muito disso. A gente vai lá, faz a anamnese do aluno, às vezes faz avaliação física, e aí cria um treino, tenta resolver alguns problemas, principalmente posturais. O aluno vai ver uma blogueira fazendo exercício que ela inventou, que não serve pra nada, que é mais pra ganhar mídia. Mas aquele exercício da blogueira é bom. Aí você vai, mas bom pra quê? Posso fazer? Não, não pode, o seu treino é esse. Né? Então tem essas questões que a gente ainda tem que lidar, né? Por mais estudando bastante, ainda as pessoas, depende do momento e da situação, descartam um pouco o seu conhecimento, descredibiliza e segue uma blogueira ou um blogueiro que nunca estudou na vida, mas tem uma certa influência aí, né? Que loucura. Que loucura. E o Messias é influenciador também? Eu tento ser um influenciador. Porque, vamos combinar, eu vejo, na atualidade, que, assim, existem muitas pessoas que se profissionalizam, se jogam no mercado e que catam e falam, olha, maravilha, eu me profissionalizei, eu tô aqui, eu tô disponível no mercado, mas eu não quero me jogar nas redes sociais. Sim, eu não quero influenciar ninguém, eu quero seguir jogando o meu... Só que aí, se você não faz... Exatamente. Vai ter a blogueira que vai fazer... E ganha milhões de seguidores. Exatamente. Sim. Não sabe fazer o que você sabe... Fica lá falando um monte de asneira e tem um monte de gente seguindo, porque ela influencia. Eu não sei, tem um ditado que fala que quando os bons abrem... É da política, mais ou menos. Alguma coisa no sentido assim, que quando os bons abrem mão da política, quem governa são os maus. Exatamente. Né? Então é alguma coisa nesse sentido. Então, se a gente que entende sobre determinado assunto, você abre mão de influenciar, você permite. Exatamente. Que outros influenciem. Sim. Influenciem. Exatamente. Quando eu era da área acadêmica, né, acaba tendo pouco tempo para a gente se dedicar às redes sociais, né? Porque a gente pesquisa bastante, escreve muito, e eu era de um grupo de pesquisa que eles tinham a seguinte opinião: olha, a gente precisa escrever para o mundo. Então, para escrever para o mundo, a gente precisa fazer em inglês, né? Precisa pesquisar e escrever em inglês para publicar em revistas internacionais. E aí, quando você vai tentar fazer esse trâmite, é tudo mais difícil, é mais elaborado, você gasta mais tempo. Então, eu tinha pouco tempo para as redes sociais, eu tinha que preparar as minhas aulas da graduação, fazer pesquisa, escrever, publicar em artigos científicos. Então, quando eu passei essa fase mais pesada, eu comecei a tentar levar um pouco do conhecimento científico para fora dos muros da universidade. Né? Levar esse conhecimento científico para as pessoas. Só que é complicado o algoritmo, né? A gente quebrar o algoritmo não é fácil. E também, eu acho que ao meu ponto de vista, o que eu preciso no momento também é entender qual que é a forma mais simples de tentar chegar a todas as pessoas. Eu tento, né? Eu tenho um canal no YouTube. Sigam lá meu canal, canal Cloto, que a gente fala sobre exercício, qualidade de vida e longevidade. E a ideia desse canal é exatamente isso, a gente tentar levar conhecimento científico de verdade para todas as pessoas, né? Falar sobre assuntos que são mais pesados, mas de uma maneira mais simples, né? Tentando fazer com que as pessoas saiam dessas bolhas, porque é complicado quebrar o algoritmo, né? E, inclusive, eu falo isso quando eu estou gravando os vídeos, né? E peço que as pessoas ajudem, curtindo, compartilhando, porque a gente sabe que as redes sociais, elas priorizam o entretenimento. E aí, quando você quer falar alguma coisa mais séria, não é tão agradável. Então, eu vejo alguns vídeos, faça esses determinados exercícios para você
chapar a barriga. Aí você vai ver os exercícios, você dá risada, né? Parece um picadeiro, né? São exercícios que são bizarrices. Aí você vai olhar, o cara tem 3, 4 milhões de visualizações. Aí eu vou e posto um vídeo, um dos vídeos do meu canal, eu falo sobre os 5 erros que as pessoas mais cometem ao tentar emagrecer. Aí não chega a 1000 visualizações, né? E ainda eu tive o azar de perder meu canal, né? Eu tive que fazer um canal novamente, tomei 3 strikes, dei uma vacilada, porque eu fui postar um shirt de fisiologia, aí o dono do vídeo, ele reivindicou e eu recebi as notificações, foram 3 shorts que eu coloquei, e eu não vi no e-mail. Eles me deram 7 dias para retirar, tá? E aí derrubaram meu canal, tinha quase 1000 seguidores no canal, aí eu tô começando do zero, tive que fazer um novo canal, de colocar os vídeos novamente, aí tô começando a ter um engajamento. Gente, colabora com o Messias, ajuda a gente, corre lá. ajuda a crescer meu canal de novo. Porque ali tá falando daquilo que você sabe, daquilo que você tem conhecimento, você não é um fução, né? Você é uma pessoa que tem conhecimento de causa. São vídeos curtos, né, que a gente coloca, só que para fazer um vídeo curto daquele, eu estudo muito. A gente precisa estudar bastante para ser assertivo, não falar abobrinha. Falar com embasamento científico. Não vou falar que algo para te agradar ou para ganhar likes, e sim para você se direcionar mesmo. Então dá muito trabalho, não é? A gente não posta sempre, né? Para dar tempo de estudar, ver algo que é legal, fazer algo com carinho. Não tenho ainda essa estrutura toda, mas a gente, pelo menos o assunto é de qualidade, né? A gente tem depois você conversa com o Júnior sobre a estrutura e Aí, a gente Júnior, resolve isso daí. bora montar um podcast de saúde. Não é? Ótima ideia. Isso é uma excelente ideia. Aqui eu tenho uma pergunta. De que forma que o exercício físico contribui para o envelhecimento saudável? Cara, isso é algo muito bacana, né? Então, isso também, inclusive, o nome do meu canal foi influenciado por conta de uma das pesquisas que a gente fez, né? Chama-se cloto, né? O cloto é uma proteína, assim, existem exercinas, né? É o termo mais popular, né? Ou exerkines, né? Que é conhecida mundialmente. O nosso organismo, ele produz várias substâncias mediadas pelo exercício físico. Então, por exemplo, o músculo libera proteínas chamadas de miocinas. Mas não é só o músculo, porque você tem músculo que ele vai liberar isso. Não, ele precisa se movimentar. Precisa ser estimulado. Exatamente. A partir do momento que você estimula, ele começa a liberar essas substâncias. Então, existem várias exercinas sendo liberadas por vários órgãos do corpo. No caso dos músculos, são as miocinas. No caso do coração, as cardiocinas. No caso do tecido adiposo, né, as adipocinas. Porque antigamente a gente achava que gordura era só depósito de energia, né? Só estou acumulando gordura aqui, uma energia extra. Não. É um órgão endócrino que influencia muito o nosso organismo. E existe uma proteína, né, produzida pelos rins chamada cloto, né? E essa proteína, ela está relacionada com a longevidade. Então, né, tentando ser muito breve, assim, e não entrando muito na parte científica, não sei se vocês, né, quem lembra do ensino médio lá nas aulas de ciências, né? A gente tem os cromossomos, nós temos toda a nossa informação genética, né? Onde tem todas o nosso código, e falhas nesse código genético, ele expõe você a algumas doenças crônicas. E nesses cromossomos existe uma parte chamada de telômero. Telômero é como se fosse você pegar 2 fios, né? E eles estão energizados, se você encostar um no outro, não acontece nada. Porque existe uma capa de proteção, né? A partir do momento que, por desgaste do tempo, né? Às vezes resseca, ou acontece alguma coisa que descasca esse fio, se você encostar um fio no outro, o que acontece? Entra em curto. Sim. Né? Nosso organismo, a gente tem essa bainha de proteção nos telômeros. E ela é espessa. Conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo especificidade, a espessura desse telômero, e você vai expondo todo o seu código genético. E expondo isso, você vai modificando, vai dando brecha para causar algumas doenças
por conta do envelhecimento fisiológico. Eita Deus. E o que o cloto ele faz? Ele é como se fosse uma barreira ele impede que você desgaste esses seus telômeros, né? A sua capa protetora. Hoje, um dos fatores que mais faz desgastar o telômero é o sedentarismo, são maus hábitos alimentares, o estresse. Isso só vai gastando a base do seu telômero. E o exercício físico, ele é protetivo, né? Então, fizeram estudos, pegaram ratos e inibiram a ação desse cloto, né? E começou a surgir doenças pela inibição em camundongos, doenças crônicas, sarcopenia, osteoporose, Alzheimer, por conta da inibição. Então, eles começaram a perceber que o cloto, ele é influente. E aí, e mais alguns grupos de pesquisadores, tem o Emanuel Seolac, que é da Unesp, tem o Rodolfo, que na época ele estava na Uninove, e tinha alguns estudos falando sobre cloto, e o próprio Rodolfo, ele foi ver a ação aguda do cloto circulante. Então, a gente percebeu que o exercício físico, ele causa picos, né, de cloto, aumenta a quantidade de cloto circulante no organismo. Ou seja, De então, proteção. quanto mais você se exercita, maior o seu nível de cloto circulante e maior ação protetiva e de longevidade você tem no organismo. Então, envelhecer É é para inevitável. todos, é inevitável. Mas como a gente vai envelhecer, então a gente consegue, chama-se processo fisiológico de envelhecimento. Todos nós vamos passar por isso. Mas a gente consegue retardar esse processo de envelhecimento. Porque hoje a expectativa de vida aumentou, né? Sim. As pessoas estão vivendo mais, só que a que custo? Por conta de medicamentos, a gente consegue as consultas, os exames, mas as pessoas estão tão dependentes de medicamentos que vivem e envelhecem sem qualidade de vida, né? Ficam dependentes, acamadas, né? Não conseguem tomar banho, fazer sua higiene pessoal. Limpar o bumbum aos 80 anos. Não conseguem. E será que é esse tipo de envelhecimento que a gente quer? Então, hoje, né, a gente vê nas redes sociais bombando sobre assuntos de investimento, né? Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de tesouro direto. Só que eu acho que um dos maiores investimentos que as pessoas podem fazer é em músculo, é em exercício, porque isso vai deixar lá o que você está fazendo agora vai ser uma poupança bem gordinha lá no seu envelhecimento para você ter uma melhor qualidade de vida. Adianta você ter dinheiro, mas não conseguir usufruir disso? Né? As pessoas estão sendo acumuladoras de dinheiro, mas chega uma hora que muitas vezes fica para a família brigar, não consegue nem envelhecer, né? A gente percebe que tem vários eventos traumáticos por conta de sedentarismo, má alimentação. Só para você ter uma ideia, as pessoas têm muito medo de latrocínio, né? Não Sim. querem se exercitar porque tem medo de ser Não assaltadas. vou no parque, Não vou porque pode- fazer. O que mais mata hoje no Brasil são problemas cardíacos. Eu estava vendo, acho que no último ano, foram 60 mil mortes por armas de fogo no Brasil. Quase 400, acho que foi 380 mil mortes por problemas cardíacos. E o que mais causa problema cardíaco? Sedentarismo, má alimentação, excesso de peso, né, o tabagismo. Então, o que mais mata no Brasil, as pessoas não têm medo. A pessoa tem, às vezes, um problema ali, tá com colesterol alterado, tem uma insuficiência cardíaca, tá indo para esse processo, né, entope as artérias, e ele não tem medo, porque ele não tá vendo, né? Ele não enxerga aquilo, mas dentro do organismo dele tá se modificando. E a gente resolve um montão desses problemas com atividade física. Com certeza, né? Você mudar hábitos, ter uma rotina, né? E uma das maiores objeções que a gente percebe nos dias atuais, por conta de toda a nossa correria, é exatamente a falta de tempo, né? As E pessoas como falam... que resolve? Essa falta de tempo, a importância da atividade física, a falta de tempo. Como é que a gente resolve isso? Primeiramente, né, a gente estava tendo um bate-papo inicial, é exatamente sobre as questões. Eu costumo falar que tempo é questão de prioridade, né? As pessoas precisam mudar as suas prioridades. E se você... Hoje existe app para tudo, né? Existe app para você fazer exercícios físicos, para controlar o que... Por exemplo, A água, tem o app da água. Já tomou exatamente. sua aguinha? Exatamente. Existe nos apps hoje tem um pedômetro. O pedômetro, ele consegue mensurar o quanto que você caminha ao longo do dia. O meu reloginho, eu tenho Bacana. um que faz isso O aí. pedômetro não é muito bom, porque ele tem um sensor que ele é pendular. Então, ele só vai mensurar alguma coisa se você se locomover. Mas existe um outro
dispositivo chamado acelerômetro. O acelerômetro, ele varia, o sensor dele ele pega a ação da gravidade, movimentos oscilatórios, vibrações. Então, ele leva em consideração tudo que você faz ao longo do dia. Então, por exemplo, você está na sua casa lavando louça, você está em pé, está gastando energia, está se movimentando. Isso é um gasto energético que precisa ser considerado, é uma atividade física, né? Tem pessoas que são extremamente sedentárias e a própria tecnologia hoje facilita o nosso sedentarismo, né? Hoje a gente não gasta energia, dependendo do carro que a pessoa tem, nem para passar marcha do carro, né? Televisão, controle, escada, as pessoas... A gente vê no metrô, né? Quando eu participava das pesquisas no Hospital das Clínicas, era incrível. O metrô tinha fila na escada rolante gigantesca e as escadas vazias. As pessoas sempre procuram o que é mais confortável. Eu entendo. Às vezes a pessoa trabalhou o dia inteiro, tá cansada, mas muitas vezes a pessoa trabalhou sentada o dia inteiro, né? E aí a gente precisa mudar alguns comportamentos, inserir na nossa rotina. Não, calma, minha saúde precisa ser prioridade. E a rotina de exercícios físicos precisa ser igual você toma um banho, escova os dentes. Tem que estar na sua rotina. Porque isso, como eu te falei, é um investimento que a longo prazo vai fazer uma diferença muito grande na sua saúde, na sua qualidade de vida e na sua longevidade. Então, mudar essa chave, mudar hábitos não é fácil. Mas se a pessoa quer ter uma melhor qualidade de vida, ela precisa entender, né? Você quer viver pela sua família, né? Se você quer viver, quer ver seus filhos, seus netos envelhecerem e você ter uma qualidade de vida, você precisa fazer alguma coisa. E é isso, é mudar, é tentar mudar a rotina, se alimentar melhor. A gente percebe que as pessoas, hoje a facilidade também dos dispositivos, você pede muita comida com facilidade, muitas vezes essa comida, ela tem um alto valor palatável, são gostosas, porém tem um baixo valor nutritivo, né? E as pessoas estão comendo mal. Eu dou aula na rede estadual, e eu vejo, às vezes, o que os alunos levam de lanche, aí às vezes eu tenho curiosidade de saber o que eles gostam. Às vezes a despensa do aluno só tem comidas fáceis, né? É miojo, salgadinho, bolacha. Tem um documentário bem bacana que fala, eu passo para os alunos, né? Quando eu falo sobre exercício, qualidade de vida, chama-se, Muito Além do Peso, o nome do documentário. E aí faz comparações em relação aos alimentos. Então, uma das comparações que eles fazem é assim, você comeria 8 pães franceses? Você come 8 pães franceses de manhã? Não. Quantos pães você come? Um só. Um só. Né? Você come um pacote de bolacha recheada sozinha? Como? As crianças também comem. E Não, um pacote de bolacha recheada é equivalente a você comer 8 pães franceses. Olha. Em relação a calorias. Eu não sei exatamente, mas eu descobri há algum tempo atrás, eu amo amendoim japonês. Né? O pacotinho 100 gramas. Com uma E aí- cervejinha. Nossa, delícia! Aí, tipo, é nessa pegada. Tipo, você come um pacotinho daquele de 100 gramas, é a mesma coisa que você comer 8, 10 pães, uma coisa assim, tipo, absurda. Eu vi uma mulher colocando, é que eu não me lembro exatamente, e também não sei se ela tava fazendo sensacionalismo. Eu vi um vídeo no TikTok. E ela pegava o pacotinho de amendoim japonês, colocava do lado e colocava, tipo assim, 20 maçãs do outro lado. Tipo, o pacotinho e 30 ovos cozidos. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca mais como amendoim japonês. Mas você é adulto. Desculpa, você é adulta, né? Aham. O problema é a criança. A criança Quando você não faz sabe isso pra disso. criança, né? Não faz Então, ideia. esse mesmo documentário mostra mães colocando Coca-Cola na mamadeira da criança com 6 meses de vida. Misericórdia. E o pior é o problema, a mídia às vezes, né? Porque muitas... por que você faz isso? Por que você dá Coca-Cola? Porque eu vejo as pessoas praticando esporte, tomando Coca-Cola, eu achei que aquilo era saudável. Então elas, como esporte, como muitas marcas estão vinculadas ao esporte, as pessoas associam que aquilo é benéfico para o esporte. Para a saúde. Deus. E aí se confundem. As pessoas que são mais leigas acabam se confundindo. Então, uma mãe colocar Coca-Cola, porque açúcar é uma bomba de dopamina na mente da criança. A criança vai ficar feliz, ela quer aquilo. Só que ela não pode, ela é uma idade de tomar leite, né? Sim. E a mãe acha, porque ela vê aquilo vinculado ao esporte, que é saudável.
Muitas pessoas, infelizmente, ainda tem pessoas que fazem isso. Então a gente percebe que mudar, e voltando à parte alimentar, essas crianças comem mal, já começam desde cedo com o hábito de comer mal. Né? Hoje a gente vê as pessoas indo comer. Antigamente, o que era comida caseira? A gente marcava o final de semana, aquela resenha em casa, todo mundo se ajudava, um cortava a cebola, o outro, tudo, né? Legumes, cortava ali, ajudava. Hoje o pessoal vai comer comida caseira no shopping. Quando vai comer comida da caseira, vai pro shopping, porque em casa não cozinha, não tem comida de verdade, não tem comida de qualidade, come muita coisas fáceis, né? A facilidade, isso está prejudicando muito. E eu costumo falar para os alunos, se é gostoso, não coma, corra. Né? É a mesma coisa do exercício. A gente tem uma aula lá que é de treinamento funcional. E eu procuro sempre fazer um treinamento funcional, e é um treino de alta intensidade, né? E as pessoas não vão. É desconfortável, é ruim. As pessoas preferem ficar na esteira lá assistindo TV, batendo papo, mexendo no celular, porque é confortável. Então, o que as pessoas querem? Resultado? Se for resultado, precisa buscar caminhos mais árduos. Né? Não tem resultados no conforto, Não tem né? no conforto. E aí, mudar os hábitos alimentares, incluir uma rotina de exercícios é de fundamental importância. É um investimento a longo prazo que vai ser o melhor investimento da sua vida. A gente precisa pensar nisso, né? Investir em músculos, né? O músculo ele é fundamental, porque ele libera essas substâncias do seu organismo que vai trazer uma série de benefícios. Então, o cloto, existem outras exercinas, né? Tem a irisina, que ganhou muito destaque, principalmente na pandemia, por conta de estímulos neurais, né? De proteção neural, principalmente para a parte de Alzheimer. Existem várias exercinas que a gente libera no organismo, mas o corpo precisa estar em movimento. Né? Não existe ainda a pílula de exercício. Então, se existe isso... Meu Deus. Me fala uma coisa. Não treino, vou começar a treinar. Tem que treinar todo dia? De preferência, você não precisa treinar todos os dias, tá? Mas quanto mais vezes você se comprometer, melhor. E aquela questão, as pessoas acham que precisam ir morar na academia, e não. Ponto, é isso. O profissional... Preciso ficar 2 horas treinando? Não, imagina. O profissional... Fazer 1 hora de musculação e mais 1 hora de não, esteira? Imagina. O profissional, quando ele tem conhecimento, ele vai te ajudar a ajustar os exercícios ao seu tempo. Messias, eu tenho 30 minutos. O que eu posso fazer em 30 minutos? Opa, vamos fazer o melhor treino da sua vida em 30 minutos. Porque o que manda, e isso é comprovado cientificamente, não é o tempo, é a intensidade. Então, um dos estudos mais populares aí que tem relação à intensidade é do Tabata. O Tabata, ele foi um dos precursores do HIIT. O HIIT é o treinamento de alta intensidade, né? Que ganhou aí as mídias sociais. E ele fazia treinos de 4 minutos. Ninguém nunca conseguiu reproduzir o que o Tabata fazia, pela intensidade, né? E a gente até tentou reproduzir e a gente parou e pensou, ou nós somos pangaré demais, ou o Tabata mensurou de maneira errada, porque era muito, acima de 100% do máximo da pessoa. É muito, muito intenso. Só que os resultados de 4 minutos era equivalente, você perder gordura, melhorar sua aptidão cardiorrespiratória, em 4 minutos, equivalente a você ficar 1 hora, 1h30 na esteira. Olha. Com 4 minutos de exercício de alta intensidade, comparado às pessoas que faziam exercícios de baixa intensidade e longa duração. E começaram a reproduzir bons estudos fazendo essas comparações. E todos, você fazer exercícios curtos com mais intensidade é muito melhor do que você ficar muito tempo fazendo exercícios de baixa intensidade em comparação à oxidação de gordura, a melhora de parte de aptidão física. Então a gente sabe que a intensidade hoje é um fator importante para você obter os resultados. Então dá para reproduzir isso. Então você não precisa morar dentro da academia. O importante é você ter a ferramenta certa ali de trabalho. Tá? Então a ideia é que a gente tem. E a ferramenta certa? É o profissional que precisa te vai dizer. Te ajudar, não exatamente. É um profissional qualificado, né? Não é exato blogueira, né? Os blogueiros aí. Existem os gurus do fitness, né? Existe hoje tanta coisa. Tapioca fitness, né? Existe bolo fitness. Existe o cara que tem os milagres aí pra queimar aquela sua gordurinha chata. Então todo mundo tem. Mas gente séria, igual você falou, precisa de mais gente séria falando, dando voz. Não é algo que muitas pessoas querem ouvir, as pessoas gostam muito dessa parte do entretenimento, mas é importante a gente estar ali também tentando... Tem alguns bons profissionais aí que fazem esse trabalho, são muitos
atingido por pessoas que são do contra, né? Que não querem ouvir a verdade, são defensores dessas pessoas e acabam comprando muita briga. Mas tem bastante gente bacana aí que tá dando voz. Tem muita gente maravilhosa que não tá ainda nas redes sociais, mas tem muita gente boa tentando quebrar esses paradigmas que existem aí nessas redes que acabam atrapalhando. Então, o ideal é você começar com o tempo que você tem. Tenta separar no mínimo 2 vezes na semana. É o mínimo, mas é um começo. Tá? E conforme você vai sendo mordido pelo bichinho do exercício, vai pegando gosto. Eu costumo falar que tem que ser assim, porque é difícil. As pessoas que não gostam, não gostam. E muitas pessoas que falavam pra mim que não gostava, quando começou a fazer exercício e a gente vai dando, eu brinco que eu vou dando doses homeopáticas, né? E aí vai pegando gosto, aí vira viciada. Tem vários exemplos assim. Tem uma que trabalha comigo, né? A Shirley. Hoje você vê ela, o corpo dela, né? Ela tem 50 anos ou mais, mas não parece. E há anos atrás, desde 2012, eu falava com ela: Shirley, você tem um corpo legal, vai treinar. Ah, não gosto, Mrs. Ah, não, é chato. Hoje é viciada. E ela vê, não só para saúde e qualidade de vida, esteticamente, né? Para idade, né? Ela não aparenta ter a idade que ela tem. Qual o melhor exercício para mulheres acima de 40 anos? Se tiver que começar, o que... Porque eu vou falar por mim, né? Então eu tenho mais do que 40. Eu gosto de atividades coletivas. Então eu gosto do Zumba, eu gosto do step, eu gosto do jump, do spinning, sabe? Das atividades coletivas. Quando fala pra mim que eu tenho que fazer musculação, santo Deus de Israel. Exatamente. O melhor exercício para as pessoas acima de 40 anos é o que ela gosta de fazer. Sabe por quê? Porque ela não vai se sabotar, né? E eu prefiro que a pessoa comece a fazer algo que ela goste e depois ela vai para algo que ela precise, do que ela ficar com esse bloqueio, né, com uma muleta de que, não vou fazer porque eu não gosto. Olha outra muleta que a gente tem bastante. Nós somos da área da saúde, profissional de educação física é da área da saúde. E muitas vezes, algumas pessoas não vêm pelo amor fazer exercício, vêm pela dor. Sim. Porque o médico recomendou. Graças a Deus, hoje nós temos vários estudos médicos que são extremamente antenados com a parte de medicina esportiva, entendem do que estão falando. Eu tive a oportunidade de participar de grupos, de ir para congressos, discutir isso, mas tem alguns, infelizmente, que ainda atrapalham o nosso trabalho, né? Então tem médicos que ainda vêm daquela ideia, o que é bom é fazer hidro e natação, né? Porque eu entendo alguns, porque na hidro, na natação, é algo seguro. Vamos pensar numa mulher que às vezes tem osteopenia, ou idoso. Vai fazer hidro e natação porque é seguro. E acha que a musculação, por exemplo, é algo muito agressivo. Eu tenho uma cliente, ela tem 90 anos. Uau. 90 anos. Ela chegou na academia e ela ficou com medo dos equipamentos. Ela é pequenininha, né? Viu aquilo tudo muito grande. E ela falou, será que eu consigo fazer? Eu falei, não, você consegue. Porque qual que é a ideia inicial da sala de musculação? As pessoas acham que a gente vai pegar um caminhão de peso, um carro e joga em cima da pessoa. E não. É algo lento, gradual e progressivo, respeitando a individualidade da pessoa. E os equipamentos, eles são extremamente seguros, porque a gente consegue manipular essas cargas. Então a gente consegue colocar cargas que muitas vezes é menor do que o próprio peso da pessoa. Tem pessoas que o nível de sedentarismo é tão grande que o peso do próprio corpo já é uma grande sobrecarga. E na musculação, na sala, a gente manipula, consegue deixar isso mais fácil. Se não é com equipamento, a gente usa outros acessórios, elásticos, enfim, dá pra ter uma grande variação. E aí, os médicos, às vezes, classificam uma determinada atividade física para a pessoa que não vai ajudar ela. Então, vamos pensar no seu caso, uma pessoa que tem o seu exemplo aí que deu de pessoas acima de 40 anos, mas ela já tem um histórico ali de osteopenia, que ela está começando a ter os ossos frágeis. E aí ela sente dor articular, principalmente dor no joelho. É muito comum essas pessoas terem problema no joelho. O médico vai fazer hidro. A pessoa que tem osteopenia, ela precisa de estímulo de compressão. A ação da gravidade vai gerar um estímulo, né, vai mexer com causar mecanotransdução, que é um estímulo mecânico, que vai gerar adaptação para o osso ficar forte. Quando você vai para a água, você não tem isso. A água tira essa ação. Então, assim, você está recomendando algo que para aquela pessoa não vai funcionar. Não, vai ser horrível.
né? E você não dá oportunidade para a pessoa. Então, primeiro, eu sempre falo, os médicos, se eles querem nos ajudar, fala da importância de buscar um profissional. E a gente vai entender a situação, vai ver toda a parte clínica dessa cliente e vai tentar direcionar para o melhor caminho. Sim. Então, é óbvio, você iniciar algumas, você falou que gosta de jump, de step, vamos pensar numa pessoa que tem algum problema articular, o step pode ser que gere impacto, né? Problemas de lombalgia, problema de artrose de joelho, quadril, talvez não seja ali algo mais seguro. Então a gente vai direcionando, tentando capacitar aquela pessoa, deixar, né, ela mais preparada para o estresse que ela vai receber. Então, mas você direcionar, você faz a pessoa se sabotar. Aí a pessoa, olha o que a gente pegava. Minha especialização foi na área de joelho. Aí muitas vinham falando, não, o médico falou que eu não podia fazer nada, só podia fazer hidro e natação. E quando a gente fazia a pesquisa social, muitas dessas pessoas, elas recebiam abaixo de 2 salários mínimos. Você acha que ela tem condições de pagar uma academia que tem a parte aquática, que é cara? Às vezes você, na sua cidade, você não tem o governo ali, né, ofertando esse tipo de atividade. E aí, o que é que ela usa como muleta? O médico falou que eu só posso fazer isso, eu não tenho condições de fazer, e o que eu faço? Nada. Nada. Faço nada. E aí, por isso que eu falo, a melhor coisa é começar com algo que você goste. E aí, analisando o que você gosta, começou a fazer, poxa, vamos melhorar? O que você tem? Hoje a gente sabe, né, não puxando sardinha, porque eu estudei muito isso, a musculação, ela é muito segura para tudo. A gente fala, preza pela segurança. Porque a gente consegue manipular as variáveis, né? É algo monótono, é algo mais... Querendo ou não, uma hora a gente vai precisar. Atletas precisam. O cara treina, né, determinados esportes, mas vai parar na sala de musculação porque ele precisa estar forte, preparado para aquilo que ele vai suportar. Então, assim, Sua opinião sobre academias ao ar livre? olha, eu acho que é bom, mas precisa de mais iniciativa pública, né? Por conta da orientação. Não existe isso. A gente é cobrado, né? O profissional de educação física. Eu tô te perguntando isso porque eu venho. A gente tá aqui na mesma avenida, né? A academia, a empresa é aqui na mesma avenida. Tem uma academia pública Ao ar livre. Ao ar livre ali, né? E às vezes eu passo e tem uma senhorinha lá que tem aquele negócio que fica jogando o quadril pra lá Elíptico, e pra cá. eu acho, né? É, isso. Gente, como ela se diverte com aquilo? Ela se diverte demais, mas ela enverga. Eu fico olhando de longe, assim, ela vai lá e volta pra lá. Aí eu fico pensando, Jesus, será que aquilo tá certo? Será que aquilo vai fazer bem pra ela? Porque o que eu percebo, tem as academias ao ar livre, mas não tem ninguém orientando. Isso, exatamente essa questão da postura pública que eu queria falar, né? Eu acho muito bom. A pandemia veio para mudar muito a atitude das pessoas. As pessoas estão buscando realmente fazer alguma coisa. E aí, as objeções, que era falta de tempo para aquelas pessoas que têm condições financeiras, ou falta de dinheiro para as pessoas que não tinham condições, foram quebradas. Porque tem a possibilidade, né? Academia ao ar livre, correr é de graça, caminhar na rua é de graça. E aí, hoje, a informação também, a gente tem muitos aplicativos que te ajudam com o mínimo, né? Com o mínimo vai te ajudar. Então, as academias ajudam bastante, só que precisa de mais políticas públicas para dar algo de qualidade, né? Oferecer algo de qualidade para a nossa população. Não quero falar sobre teoria da conspiração, mas se a gente for analisar historicamente, será que não é mais conveniente manter as pessoas doentes, dependentes de medicamentos, dependentes de uma série de coisas, ao invés de oportunizar para elas algo que possa mudar isso? Né? Então, um dos meus questionamentos, eu acho legal a gente ter medicamentos aí que são gratuitos para a população, hipertensos, diabéticos, mas eu acho que deveria, inclusive um dos meus projetos que a gente participou, era exatamente isso, era mudar hábitos das pessoas, né? Mudar comportamentos. Então, provavelmente já alguns locais tenham, mas deveria ser mais incisivo. Olha, você vai receber o seu medicamento, mas você tem que comprovar que você está mudando alguma coisa na sua vida. Né? Olha. Tá fazendo exercício, tá comendo melhor. Porque lá no nosso projeto era assim, nós atendemos mais de 1.000 pessoas e problemas articulares de joelho. Muitos só queriam remédio. Iam por conta do medicamento, mas era um programa educacional. Nós fizemos um programa educacional, uma equipe multidisciplinar,
onde a gente ensinava, tinha aulas, entregava apostila, tinha a vivência prática e tinha um medicamento. E algumas pessoas, a gente fazia avaliação física dessas pessoas e a gente percebeu, o meu doutorado durou 4 anos, e a gente percebeu que pessoas que tinham problemas simples no início do projeto, após 4 anos, por conta de só ficar dependendo do remédio, evoluiu pro mal. Né? Por exemplo, no meu caso era a artrose de joelho. O joelho ele tem uma classificação em 4 graus. O grau 1, que é o grau mais simples, onde a estrutura articular está preservada, o líquido sinovial está legal, só que tem inflamação. Mas se você fizer uma imagem radiográfica, você não vê nada estrutural prejudicado. Tinha pessoas que eram sedentárias, chegavam com grau 1, mas chegava de muleta. Por quê? Tinha uma intolerância à dor muito alta. E tinha outras pessoas que eram fisicamente ativas, que chegavam lá com grau 4, que já era osso com osso, não tinha cartilagem mais, mas eram fisicamente ativas que não tinham essa dor. Praticavam provas de 5, 10 quilômetros, corriam. Uau. Então tava na fila de cirurgia, mas pelo estilo de vida dele, a qualidade de vida é outra. Então, grau 1 chegava de muleta lá, de andador, porque era sedentário, a intolerância à dor absurda. E a pessoa com um grau extremamente pior não tinha essa dor toda. Tinha uma melhor qualidade de vida e já estava ali na beira da cirurgia. Já estava com indicação de cirurgia. Então a gente sabe, e a ideia do projeto era exatamente evitar que essas pessoas fossem para a fila de cirurgia. Uhum. Então a gente pegava essas pessoas que não seguiam as orientações, porque era um programa educacional, mas a gente não acompanhava os 4 anos. A gente tinha as datas certas para a gente fazer a orientação, e eles tinham que, onde moravam, porque a gente do estado inteiro, eles se cuidarem, buscar mudar os hábitos alimentares, e algumas pessoas só iam por conta do remédio. Que loucura. E aí a gente teve que mudar, o projeto seguinte a gente já não ofertava o medicamento. Então a ideia era entender se aquelas pessoas que iam no hospital e o médico falava, olha, você precisa se cuidar, precisa comer melhor, precisa fazer dieta. Sim. Esse tipo de intervenção era melhor do que aquele que participava do programa educacional, que ia lá, recebia a apostila, as orientações, participavam das aulas, e a gente percebeu a grande evolução do programa educacional. E as pessoas, existe uma escala de dor que a gente avaliava, então a pessoa tinha dor de grau 8, né, que era uma escala de 0 a 10. Grau 8, iniciava com grau 8, e aí ao longo do projeto ia para grau 3 de dor. Então, o quanto que melhorava a qualidade de vida. Então, essas academias populares, elas são importantes. Entregar medicamento para a população é importante, mas precisa ter uma educação ali para mudar de verdade. Para a gente não deixar essas pessoas reféns do medicamento. Acompanhamento profissional, né? Porque ela fica refém do remédio. Sim. Só quero o remedinho porque ele resolve. Só que, não sei. A que custo, né? A que custo, né? A que custo. Porque Sua opinião sobre suplementação alimentar? Olha, eu estudei, a gente estudou bastante, eu não sou profissional da... Cuidado que você vai falar, hein? Senão nós pega você de pau. Brincadeira. Vocês produzem aqui, né, algumas coisas, né? Sim, sim. A gente estudou bastante, eu gosto muito dessa parte da educação alimentar, da nutrição, mas eu não sou nutricionista, Sim. tá? E eu vejo muitas pessoas que, na ansiedade de ajudar, cometem um crime, que é exercício ilegal de profissão. Então, quem deve falar sobre suplementos, quem deve indicar é um nutricionista. Uau. Então, o profissional de educação física que é metido a entendedor, ele está cometendo um crime. A melhor forma que um profissional de educação física ele pode ajudar é indicando um profissional da área para falar, né? Porque ele vai ser mais assertivo. Então, não fiz pós-graduação em nutrição, mas a nossa grade curricular, a gente tem várias matérias que falam. Só que o que eu vejo? Não só na parte da nutrição, mas como na parte de tudo, de uso de hormônios, tá? As pessoas querem o que é mais fácil. E muitas vezes o que é mais fácil não é o melhor para ela. Uhum. Se a gente for analisar cientificamente falando, a grande maioria dos suplementos, né, não tem eficácia científica comprovada. Né? E tem principalmente aqueles que têm um apelo estético. Se a gente for pensar nos termogênicos, por exemplo, vocês trabalham com termogênicos? A gente tem o Power Café. Power Café. Ele é 200 miligramas de cafeína. Os termogênicos, assim, até onde eu vi, né, a grande maioria dos termogênicos que tinha eficácia científica, eles eram batizados. Né? O que as pessoas faziam? Tem casos aí jurídicos, inclusive, rolando. Então sabe que a eficácia é a mínima possível, não é aquilo que oferece.
E aí, para você conseguir fazer aquilo ter eficiência, vamos jogar um produtinho aqui, né? Mais Coloca do que o que tá Sibutramina. Não, na verdade não, substâncias que são proibidas. Uau. Com sibutramina, com efedrina, né? Com coisas que são controladas, que não pode ser vendido como suplemento, e sim por receita médica. Sim. Coloca-se isso num pequeno lote, né? E aí a galera começa a ter resultado. Pô, tal produto é bom. Né? Tal produto é bom. E aí é só naquele lote. E o resto é efeito placebo. O que é o efeito placebo? É você acreditar tanto que aquilo funciona, que ele funciona de verdade. Só que com um percentual muito menor do que realmente deveria funcionar. Então o efeito placebo ele varia de 1 a 5%. Então vamos supor que você vende um produto que tem 100% de eficácia. Nada tem 100%. A média é de 95% ali. Mas ele funciona a 5%. Porque você acreditou tanto que isso, e é comprovado cientificamente, tá? O efeito placebo. Então eu costumo falar para as pessoas, toma com fé que funciona. Olha, né? o Júnior tomou uma vez o Power Coffee. O Power Coffee é 200 miligramas de cafeína, guaraná e chá verde, dentro da mesma formulação. Que são coisas que são Sim, permitidas, sim. né? Não, totalmente permitido. Formulação, né, bem ok. Ele saiu da academia e queria correr no Pra Dutra. Ficou elétrico. Queria sair Não correndo queria pra nunca Dutra, mais né? parar, né? Mas quando a gente vai pensar, tem sim, né, suplementos que eles funcionam, não é a grande. Existem. Tudo que sai, por exemplo, existe o suplemento do cloto. Existe. Não tem eficácia científica, né? Não tem. Muito popular agora é a miostatina. Né? A miostatina, todos nós temos uma proteína no nosso organismo que inibe o crescimento muscular. E eles começaram a perceber uma mutação gênica em animais e tem um ser humano que está sendo estudado com isso, que não tem essa proteína. Então, se você pegar esses animais, o crescimento muscular é absurdo. Por conta que eles não têm a miostatina que controla. Poxa, então vamos pensar, os estudos, óbvio, né? Vamos pensar numa pessoa que está em câncer terminal. Será que eu inibir a miostatina dessa pessoa não ajuda a fazer ela ganhar mais massa muscular? Uma pessoa que tem sarcopenia, uma pessoa que tem algum problema que gere perda de massa magra? Então você inibir a miostatina seria bacana. Aí a galera do fitness, né, já pensa no estético. Poxa, se a gente inibir essa proteína... E aí vendem aí suplementos, né, que hipoteticamente tem o efeito, mas não tem científico. Mas as pessoas compram. A gente sabe que a indústria de suplemento movimenta milhões. Mas a que custo? Né? Eu sou da seguinte opinião. Eu quero te entregar um resultado, mas eu não quero a qualquer custo. Eu quero que realmente seja eficiente. Então a gente precisa tomar cuidado com alguns suplementos. Eu acho que o feijão com arroz precisa ser feito, né? Você precisa primeiro melhorar sua alimentação. O que é suplementar? Suplementar é dar a mais. A gente vai dar a mais para quem precisa de mais. Normalmente, quem precisa de mais são atletas. Os caras treinam período da manhã, tarde e noite. O corpo é uma máquina. Então, esses caras precisam de mais nutrientes. Então, suplementar nessa situação seria o mais indicado, talvez. Sim. Só que são os caras que menos usam suplemento. Sabe por quê? Porque tem um controle alimentar. Passam com o nutricionista, fazem o feijão com arroz, o básico bem feito. Então, tudo que eles precisam já está ali dentro da alimentação. E aí, você suplementar, dar a mais, seria bacana. É a mesma coisa com hormônios. Os caras querem tomar hormônios e não querem treinar. Não querem fazer o básico ali. O que eu tomo para ficar boladão? Que eu quero crescer rápido. Eu não consigo puxar 20 quilos no supino. Né? Não consegue fazer 30 no agachamento. Não faz o básico. Uma curiosidade, você falou disso daí. Por que mulheres normalmente têm mais força nos treinos de perna e menos nos treinos de braço? E homens costumam treinar braço, mas correm do treino de perna. E aqui a gente tem alguns exemplos de pessoas que correm do treino de perna, né? Por que isso? Tem alguma coisa fisiologicamente falando? Porque assim, eu sou a pessoa que corro da academia, mas quando vou, percebo que os treinos de perna fluem pra mim, que é uma belezinha. Mas quando é pra fazer as coisas de braço, treme, é horrível. E pro homem é o contrário. Um dos exemplos mais básicos que eu acho é o treino mesmo.
Porque as mulheres, né, historicamente, treinam mais pernas do que braço. Dia de braço, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tenho um encontro com as amigas. E você não vai ganhar força sem treinar. Quanto mais, e ao contrário, eu conheço várias alunas que preferem treinar braço e têm mais força no braço, né, do que homens. Sério? Elas fazem os caras passarem vergonha, porque treinam. Pô, eu vou te falar, no Pilates, você tá lá, Pilates são turmas reduzidas, né? Você tem lá 6, 8 pessoas. Das 6, tem 8. 6 mandam super bem no treino de perna. 2 no de braço. Mas a grande maioria das mulheres funcionam bem com o de perna. Se a gente for pensar em questões hormonais, né? Você fez a comparação de gênero, né? Dos homens e das mulheres. Não dá pra fazer essa comparação porque os hormônios são diferentes. Sim. Os homens têm mais força do que as mulheres. Por conta da testosterona, né? Por conta de GH, nós temos muito mais, isso proporciona mais força, mais estrutura. Então, mas a questão de ter força mesmo, de um membro, aí vamos pensar no mesmo gênero, né? O homem com o homem, no mesmo gênero, o homem não tem tanta força na perna porque não quer treinar a perna. O cara joga futebol no final de semana e acha que já treinou. E os caras que são atletas de futebol treinam perna porque ele precisa estar com o músculo forte, a articulação preparada, os ligamentos fortes para evitar lesão. E as mulheres não são diferentes. Elas têm mais força em membro inferior porque essas que têm mais força é porque gostam mais de membro inferior. E o músculo, ele é adaptativo. Se você der o estímulo para ele, ele vai se desenvolvendo. Tá? Ele vai ganhando força. Então, quanto mais estímulo você oferece, mais forte ele fica. Então, é por questão de gosto mesmo. Tá? Você vai, se você treinar mais superior, você vai ter isso comparando você com você mesmo, você vai aumentando sua força, vai conseguindo se desenvolver, mas existe um limite. Vai chegar uma hora que você chegou no seu limite. Para ultrapassar a barreira desse limite, é somente com hormônios. E aí você tem que ver o custo-benefício, né? Será que eu quero expor, né? Tem os efeitos colaterais, e é o que eu falo. Eu acho que você precisa chegar no máximo natural possível. Cara, treina, desenvolve tudo, ganha suas forças. Eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais força no braço, é isso. Eu não consigo pegar mais do que 20 quilos aí no supino. Uma mulher, esse é meu máximo. Mas eu quero ganhar mais. Aí tem que partir para outros caminhos que muitas vezes não sei se seria, né? Vai depender da escolha da pessoa, da opinião, do que ela. Mas se ela fizer o básico perfeito, chegar no natural, explorar o natural dela o máximo possível, aí ela busca outros recursos. Mas é isso, tá? Não é nem por conta de gosto. Se você treinar superior, você vai ficar forte também. Tá certo. A hora passa muito rápido, mais de 1 hora já de Newcast. Caramba, passa rápido. Né? É rápido demais. Rápido demais. Essa é a vantagem, porque aí todos os nossos participantes, todos os nossos convidados precisam vir de novo para poder continuar aí com o assunto. Agora, se você tivesse que dar um conselho para nossa audiência, qual seria? Olha, mude os hábitos, né? Mudar os hábitos é importante, mexa-se, né? Porque é o que eu estava falando no início, é um bom investimento. Invista agora na sua saúde, na sua qualidade de vida, para você ter uma melhor longevidade, melhorar, envelhecer bem, né? Viver com as pessoas que a gente gosta por mais tempo, com mais qualidade de vida, sem se tornar uma pessoa dependente. A gente sabe que tem vários fatores que estão fazendo a nossa população adoecer, né? Sim. A gente vive numa sociedade muito doente, principalmente problemas psicológicos, né? Depressão, ansiedade, isso vem desde os mais jovens. Doenças que eu via em adultos, eu tô com crianças, com obesidade, com diabetes, com hipertensão, doenças que apareceram no envelhecimento por conta de maus hábitos alimentares, maus hábitos comportamentais. Então a gente mudar, quebrar, minha melhor dica, quebre o comportamento sedentário, né? O que é quebrar o comportamento sedentário? Sempre que possível, opte por se movimentar. Se você tem uma escolha, escada rolante ou escada tradicional, vai pela escada tradicional. A gente sabe que o medo, né, ele faz as pessoas se movimentarem menos. Às vezes você mora muito perto de um mercado, mas você não vai a pé, porque você tem medo de ser assaltado. A gente sabe que as políticas públicas influenciam bastante nas nossas escolhas, mas sempre que possível, que for seguro, opte por se movimentar, quebrar o comportamento sedentário para você otimizar essas pequenas mudanças ao longo do nosso dia, lá na frente faz muita diferença. É isso. Gente, muito obrigada, Messias. Foi um prazer enorme ter você aqui. Tem muita coisa, eu trago aqui um montão de
perguntas, né? Mas aí o papo vai discorrendo. Sim. E assim, gostei muito da sua postura, das coisas que você disse, do conhecimento técnico, científico, tudo que você trouxe aqui sobre essa questão. Você trouxe consciência com leveza, e isso é super importante, né? Porque Essa é a ideia, tentar levar o conhecimento científico de uma maneira mais simples, né? Essa porque é a toda ideia. vez que faz terrorismo, meu Deus do céu, né? Coisas que são muito complexas de entender, a pessoa perde o interesse, assim, acha, não, eu vou ouvir a blogueira que é mais fácil. Eu entendo ela. Ela é leve, né? É isso, às vezes tem muito disso. Então, muito obrigada mesmo, Eu que foi agradeço. muito genuíno, foi valioso. Obrigado. E quero fazer um convite para você, consultor New Connect. Dia 24 de maio, nós teremos a 15ª. 15ª, né, Júnior? 15ª edição do nosso Leader Day. Vai ser aqui na cidade de São Paulo. Já o endereço vai estar disponível para você. Então, adquira o seu convite, conhecimento no último dia. dizer sempre que aquilo que você sabe te trouxe até aqui, mas é aquilo que você ainda não sabe que vai te levar adiante. E importante, Leader Day é só para consultor New Connect? Não, de jeito nenhum. Leader Day é para todo e qualquer empreendedor que deseje desenvolvimento profissional. Então, você que não faz parte da New Connect, mas tem ali o seu empreendimento, cola com a gente. Entre em contato com um consultor New Connect ou uma consultora ou aqui diretamente na nossa empresa e adquira o seu convite para participar desse evento que pode transformar a sua vida. Então, não deixe para depois, adquira já, porque as vagas são limitadíssimas, viu? E até o nosso próximo Newcast. E quero te dizer, hein? Dia 8 de abril, teremos aqui na nossa bancada Vinícius Ribeiro. Pois é, nutricionista, porque o nosso foco esse mês é falar sobre saúde. E teremos uma novidade também com o Vinícius, uma parceria maravilhosa para poder engrandecer o nosso projeto na New Connect. Então, nos vemos no próximo Newcast. Deus abençoe!